A aia, o que é uma aia? Vocês não se lembram de todos os episódios do Guerra nas Estrelas? Atenção. Acho que é o 2. Onde é O que ela 2 da trilogia original é o 2 da nova trilogia? O 2 da nova trilogia. Se fosse a trilogia original, seria o 4, 5 ou 6. É o segundo da trilogia moderna. Existe um episódio em que aquela princesa, que não é a princesa Leia, A assinadora de medalha. Ela chega no planeta e ela troca de lugar com uma aia. A sósia. A sósia. A aia vira a rainha e a princesa se disfarça de aia para conseguir informações. O que é uma aia? Uma aia é uma espécie de secretária de quarto, uma criada. É a alta criadagem da princesa, aquela mulher que frequenta o quarto da princesa, que dobra os lençóis da princesa, certo? Ficou claro? Bom, aí veio com essa mulher Bragança uma aia. E essa aia, olha só, vejam vocês, ela não era da nobreza. É até um oxímoron, né? Você dizer alta nobreza. Mas ela não era da nobreza. Ela não era da alta society daquela época. Bom, exatamente. Essa aia, ela se chamava Inês de Castro. Tem mais um. O nome da aia era Inês de Castro. Aí adivinha, o Pedro, que era o príncipe, não se apaixonou pela moça. Mas trouxeram para que ele se apaixonasse. Ele foi logo se apaixonar pela aia, que era a Inês de Castro. Bom, aí, naturalmente, não sei se vocês perceberam, há alguns empecilhos claros, né? Há um empecilho claro que impede o relacionamento dos dois. Qual? O primeiro é que ela não é da nobreza. O segundo é que ela era descendente de castelhanos. E naquela época havia uma espécie de rixa entre Portugal e o reino de Castela, atual Espanha. Então, esse era o problema que o Pedro esnobou, porque ele passou a se encontrar com ela, ele teve um romance duradouro, escondido, secreto com essa Inês de Castro. Mesmo depois de casado oficialmente, ele continuou se encontrando com ela. Nessa altura, ele já tinha 2 filhos com ela, porque ela era o amor da vida dele. 2 filhos bastardos, como eram chamados naquela época os filhos que não eram frutos do relacionamento original do rei principal, né? Bom, aí um dia esse Pedro ele foi convocado pelo pai, que o enviou a uma missão distante. Ele iria combater em terras longínquas. Eu não me recordo, mas possivelmente, como naquela época havia conflitos intensos entre os cristãos e os mouros, possivelmente alguma coisa do gênero. Bom, então ele foi. Ele partiu, né, não sei se uma cruzada, eu não me recordo a menção dessa viagem dele. Mas ele partiu e nesse meio tempo, enquanto ele esteve fora, 3 conselheiros chegaram nos ouvidos do rei e perguntaram ao rei, e entregaram ao rei, revelaram ao rei a existência de Inês de Castro. Olha, o seu filho, ele tem uma amante. O quê? E ela tem 2 filhos com ele. O quê? E ela não é da nobreza. O quê? E ela é castelhana. Aí, já é uma sinal? Já. Aí, vou terminar. Aí o velho disse: tragam daqui. E eles trouxeram. Porque o rei Afonso, 3 conselheiros pediram,
caguetaram, como vocês dizem em linguagem de dia de semana, essa moça, ela foi levada até o rei Afonso, presa, porque ele iria matá-la. A existência dela era uma desonra. Só que quando ela parou diante dele e começou a suplicar pela vida, não por causa dela, você fala dela, eu choro e suplico para viver, não por causa de mim, mas por causa daquelas crianças que estão ali, ó, no canto. Qual será o fim delas? O rei ficou meio apiedado. E os conselheiros olharam para o rei e disseram: vamos ver o que o povo acha. Inês deve morrer ou deve ser libertada. Adivinha que o povo votou? Não é? O povo já naquela época já não tinha ratinho, né? Então eles votaram pela morte de Inês. Ela foi levada até uma praça e foi sacrificada a punhaladas na praça. Morta. Enterrada numa vala comum. Aí, o Pedro foi, ele estava distante. Não havia SMS, não havia torpedo, não havia e-mail. Ele foi, lutou. Quando ele botou o pé em Portugal de novo, ele descobriu que ele já era o rei. Porque o pai dele não havia aguentado, ele já era o rei. O pai dele havia morrido, então o novo rei de Portugal seria ele. Quando ele chegou lá, sentou-se no trono, adivinha qual foi a primeira coisa que ele pediu? Tragam-me aqui. Quem? O cara que falaram para ele. E é algum cavaleiro dele, algum servo fiel ao Pedro, porque aqueles 3 conselheiros, ó, já haviam fugido. Já estava lá na frente. Sumiram, exatamente. Alguém chegou para ele e contou a história. Olha, cara, Inês Cássio morreu. Foi assassinado brutalmente. Ele ficou horrorizado com isso. A primeira coisa que ele fez foi o seguinte: ele montou uma espécie de pelotão e saiu em perseguição desses 3 E achou? conselheiros que praticamente condenaram, né, a morte à pobre da Inês. Ele achou os 3 e ele se vingou dos 3, destrinchando-os, esfaqueando, né? Ele os trucidou. O terceiro, inclusive, ele mata com requintes de crueldade. Fernão Lopes narra isso. Fernão Lopes, o cara chamava não sei o que Coelho.